E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de física para vocês, daquela sequência de vídeos sobre calorimetria que está no meu canal. Vocês vão lá e acompanhem. A minha dica é que vocês assistam em sequência para que vocês tenham um melhor entendimento sobre o assunto. Bom, hoje nós vamos falar sobre os tipos de quantidade de calor. Um corpo, quando ele recebe ou quando ele perde calor, ele pode sofrer algumas transformações. Transformações essas que podem variar a sua temperatura, e outra quando ele pode mudar o seu estado físico. As duas situações nós vamos falar neste vídeo. A quem eu peço que vocês deem um joinha, curtam e comentem. Bom, vamos falar sobre eles separadamente. Quando apenas variar a sua temperatura, diremos que o calor ele é sensível. Representado por QS. Um exemplo, o termômetro. O termômetro apenas varia a sua temperatura para saber se estamos com febre ou não. É o dispositivo mais utilizado para melhor explicar, em termos práticos, o que diz o calor sensível. O calor sensível apenas eu vou variar a sua temperatura. E usando a ideia do calor específico que nós vimos no outro vídeo, que o calor específico é a quantidade de calor, massa vezes ΔT, que é a variação de temperatura, para sabermos a quantidade de calor, nós vamos isolar o Q e vamos fazer esse produto aqui, da massa, do calor específico, do ΔT, que também pode ser escrito como temperatura final menos temperatura inicial, que é S de calor sensível. Então esta é a regra que nós vamos utilizar para calcular a quantidade de calor sensível que acontece em um corpo. Percebe-se por que é sensível e varia a sua temperatura? Porque a massa ela é uma constante. O calor específico também é uma constante. Não muda. Se é uma coisa constante, ela não muda. E apenas está variando aqui a sua temperatura. Temperatura final menos uma temperatura inicial. Ou seja, nessa primeira situação, um calor sensível, apenas vou mudar a sua temperatura. Mas, se eu mudar o estado físico, o que vai acontecer? Que foi a segunda situação que eu escrevi lá no começo. Vou dar um pause aqui para ajeitar aqui o quadro. Bom, e agora se mudar o estado físico? Nós vimos que o calor sensível apenas vai variar a sua temperatura. Aqui está a regra. Que S, como ele é representado, a massa, calor específico vezes variação de temperatura. Mas quando muda o estado físico? Aí nós vamos nos lembrar dos estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso. E temos que também lembrar, se como é uma mudança de estado, cada mudança de estado tem um nome. Por exemplo, do sólido para o líquido é fusão. Fusão. Do líquido para o gás é vaporização. O contrário, do gasoso para o líquido é condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Em exemplos mais práticos, um copo com água está no estado líquido. Eu coloco na geladeira, ele vira gelo. Então passa pelo processo de solidificação. Eu tiro esse copo da geladeira e coloco de volta em cima da mesa. Vai voltar a ser líquido. Fusão. Eu pego esse mesmo copo, coloco numa panela e coloco para ferver.
vai virar um gás, vaporização. Existem máquinas que pegam o gás, condensam e esfriam de uma maneira muito rápida e voltam a ser líquidos. Isso é a transformação. O que é que diz? Quando um corpo ele muda o seu estado físico, diremos que o calor não é mais sensível como o que nós vimos anteriormente. Dizemos que o calor latente. E o calor latente, representado por QL, ele é expressado de uma maneira diferente em relação ao calor sensível. Ele apenas precisa de quê? De um M, que é a massa, e o L, que é a constante de proporcionalidade, ou calor latente de mudança de fase. Por isso que eu tive que falar dessas mudanças aqui. Fusão, vaporização, solidificação e condensação. Por quê? Esse L ele é uma constante. Para a fusão, o calor latente de fusão é 80 calorias por grama. De vaporização é 540 calorias por grama. De condensação é menos 540 calorias por grama. E solidificação é menos 80 calorias por grama. Isso me implica dizer que, observação aqui, se Q for maior do que zero, ele se funde ou se vaporiza. Se ele for maior do que zero, 80, 540. Se Q for menor do que zero, ele se solidifica ou se condensa. No próximo vídeo eu vou trazer alguns exemplos sobre as duas quantidades de calor, né? E isso é a nossa aula de hoje. Valeu, pessoal, beleza?